Alienígenas e a Bíblia Sagrada. Então, será que de fato tem alguma coisa na Bíblia que fale sobre supostos seres que vieram aqui à Terra, né, de outras dimensões ou de outras galáxias? Bom, eu vou colocar aqui o vídeo do pastor Caio Fábio, né? Eu já fiz um react desse vídeo, falei do céu e inferno, né? Falando, ele trouxe até sobre o zoroatrismo, que foi a primeira religião a tratar sobre o céu e inferno, e as demais religiões tribais, né? Que o zoroatrismo também é uma religião tribal, como o caso do judaísmo. Fez Ctrl+C, Ctrl+V e cada religião foi aprimorando esse quesito céu e inferno. Bom, a ideia aqui agora é tratar sobre ETs, alienígenas, dentro da Bíblia. Será que eles estão de fato contidos dentro da Bíblia? Bom, eu vou fazer aqui um react do pastor Caio Fábio e daqui a pouco eu trago uma série de matérias corroborando com aquilo que ele está falando. Vamos lá? Negro. E eu falei, e aí, professor? Ele falou, Caio, do nosso mundo é que não é. Não é da nossa natureza. Não. É só isso. Do nosso mundo é que não é. E não é mesmo. É, né? e a Bíblia é um livro que sem alienígenas é um livro que praticamente não existe. Pessoal, o minuto que eu vou começar aqui a tratar, eu comecei do minuto de 6 minutos e 33 segundos, tá bom? Mas você pode assistir o vídeo todo, que o vídeo é maravilhoso. Vamos continuar aqui. Abre em Gênesis 2. Tem uma alienígena lá, uma serpente que fala. Quando na arquetipia de Gênesis os seres humanos comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus colocou um querubim, que é um ser alienígena, para cuidar do caminho da árvore da vida. Aí você chega em Gênesis 6, tem uma categoria de seres alienígenas apelidados de os vigilantes, ou os Benai Elohim, que significam os filhos de Deus. Como todas as culturas da Terra dizem que são filhos das estrelas, Agora ele vai comentar e falar sobre outras culturas além da hebraica, tá bom? Que você está acostumado. Tem a sumeriana, tem vários. Olha o que ele vai falar. Vou só voltar aqui um minutinho aqui para você entender todas as culturas que ele vai citar. Os Benai Elohim, que significam os filhos de Deus, como todas as culturas da Terra dizem que são filhos das estrelas, filhos de Deus. Todo mundo diz a mesma coisa. Na Terra inteira. Aí os Benai Elohim, lá em Gênesis 6, que vieram e se hibridizaram com as filhas dos homens e criaram o que a cultura grega define como os deuses. A cultura grega, vai gravando aí, viu? Dos povos, os mesopotâmios chamam de Anunnakis. Isso. Todos os Hopis chamam de os filhos das estrelas. Todas as grandes culturas, não é possível que quase 2.000 mitos de 7.000 anos de idade, dizendo a mesma coisa, às vezes dentro dos mesmos parâmetros, até terráqueos, dizendo a mesma coisa, estivessem todos inventando isso. Eu acho que... O que ele está tentando dizer, gente, olha só, que todas as culturas antigas falaram de supostos seres que desceram e se hibridizaram com as filhas dos homens, que os terráqueos, né? Como assim usar a linguagem para a gente falar que nós somos deles. E dessa fusão nasceram seres gigantes, seres com olho só. Na mitologia grega a gente tem ciclope, tem uma diversidade, né, de trolls e outra diversidade que existe, né? Apesar de que troll, segundo a mitologia, é um sacrifício que você faz com sangue, mas não vou entrar aqui em detalhe. O que ele está tentando dizer é que todas essas culturas falam, só que cada um na sua perspectiva, e a hebraica vai falar na sua perspectiva, tá bom? Aí que acontece? Eu preparei aqui para vocês uma série, né, que o blog Mitografia, esse blog é meu, tá bom? Eu trato aqui sobre várias mitografias antigas, inclusive eu quero especificar aqui essa mesopotâmica, certo? Em que eu estou trazendo para vocês histórias sobre as tábuas sumerianas. Por quê? São as tábuas mais antigas que temos. E entre essas tábuas, a epopeia de Gilgamesh, em que aqui eu trato da tábua de número 1, a tábua 2, e até agora, nesse presente momento, nós temos até a tábua de número 8, daqui a pouco vou trazer a 9ª, a 10ª e vai até a 12ª, beleza? Só que essa história aqui no blog Mitografia está de forma resumida. Se você quiser pelo menos ter uma noção, eu tenho tanto ele de forma escrito, quanto também de forma animada em vídeos. Deixa eu ver se os vídeos ficaram... Ah, não, os vídeos são da Grécia, tá? Não fiz ainda. Até agora eu tô tratando dos vídeos em grego, tá bom? Que tem a mitologia grega também. Se vocês pegarem essas mitologias, vocês vão ver que cada um contou
só que na sua perspectiva, tá bom? E é exatamente isso que eu trago aqui no blog Mitografias. Mas voltando aqui na Mesopotâmia, que eu tô tratando das tábuas sumerianas e da epopeia de Gilgamesh. Por quê? Se vocês digitarem aí Biblioteca de Nínive ou Biblioteca de Assurbanipal, né, que foi o rei sírio ali que fundou a grande biblioteca de Nínive, aqui no Wikipedia tem um resumo do que se trata essa biblioteca. Olha só, a biblioteca de Nínive atualmente está lá no Iraque. Aqui está dizendo que o item de coleções que foram encontradas são mais de 20 mil tabuinhas. Aqui vai dizer que é 22 mil, mas já está catalogada que foram encontradas, é claro. São mais de 30 mil tabuinhas, tá bom? Aqui há 22 placas de argila, com textos escritas cuneiforme, mas aqui, olha só. Dos dados do Museu Britânico, isso aqui está em museu, tá bom? 30.943 placas que até esta presente data foram encontradas e que precisa ser esse catálogo atualizado, tá bom? Então, óbvio que a matéria vai tratar desde que foi encontrado. Então, 20.001 tabuinhas de cara, mas foi encontrada um pouco mais na frente. Essas tábuas, pessoal, da grande biblioteca de Nínive, então elas foram ali basicamente datadas ali do 7º século antes da Era Comum, tá bom? Ou antes de Cristo, como vocês queiram aí chamar. Lembrando que entre o acervo que foi encontrado, nós temos a epopeia de Gilgamesh e Numa Elish, que é maravilhoso também. Todas as duas vai contar a história de Noé, de Noé. Lembrando que aqui é Utnapishtim, ou Ziusudra, lá nos achados da Babilônia. E cada um vai contar nessa perspectiva o dilúvio, tá vendo? Que esses povos contaram primeiro do que os judeus. Isso aqui é um conto muito mais antigo do que os contos da Bíblia hebraica. Por quê? Eu digo a você que é mais antigo. Ó. Aqui eu separei até a epopeia de Gilgamesh para vocês terem uma noção. Essa epopeia tá aqui mais ou menos a datação que foi, mas que é a tabueta, né? Que foi lançada entre 2100 a.C. e 1200, ali tem uma perspectiva ali. Mas os escritos dessas tábuas sumerianas aqui, deixa eu tentar pegar aqui uma data mais precisa aqui com vocês, só para vocês terem uma noção do que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, a mais famosa obra literária da Mesopotâmia é a Epopeia de Gilgamesh, e Gilgamesh é uma figura semi-lendária, rei da cidade-estado de Uruk, por volta de que ano? Vamos ver o ano aqui, 2700 a.C. Então nós temos uma data de quase 3.000 anos antes desse zeramento, desse calendário que a gente chama de gregoriano, né? Bom, aí eu fiz uma pergunta aqui, o Google, eu já fiz essa matéria no meu canal, eu tenho essa matéria no meu canal sobre Abraão. Então qual a data, suposta data que Abraão nasceu, porque não se tem nada preciso, tá bom? A Bíblia, ela não é um livro 100% preciso, gente. Por quê? Porque quando a Bíblia vai falar do tal do faraó, da época de Moshe, de Moisés, ou do faraó de José, ela não traz o nome do faraó, mas ela traz o faraó da época de Moisés, o faraó da... Então que faraó é esse? Olha, ninguém sabe. Então é uma coisa assim meio que pela fé, e é assim, ó, se vire para vocês tentarem encontrar e encaixar. E até hoje, no meio acadêmico, é uma briga para dizer, o faraó da época de Moisés, da suposta passagem do povo pelo Mar Vermelho. O faraó é o Amenote III. Não é esse aí. Então cada um vai tentando encaixar no nome do faraó, mas ninguém acha até agora. E é pergunta de milhões, tá? De milhões. Mas vamos voltar aqui. A pergunta que eu fiz é de que ano é Abraão? Ó, Abraão que a IA, né? Ela foi pegando os textos ali. E isso aqui não é preciso, tá bom? Mas ela vai pegando o que tem na internet e diz assim, ó, Abraão é do início do 2º século antes de Cristo. Geralmente datado, olha só, do século 20 ao século 16 a.C. Então aproximadamente 2000, ou ele também pode ser do século 16, 1555 a.C. Ele nasceu na cidade de quem? De Ur, na Mesopotâmia. Não é Ur dos caldeus, porque os caldeus virão depois. Isso foi só um erro, né, na hora do cara fazer a tradução da Bíblia, que a Bíblia é a tradução da tradução da tradução, tá? Então colocaram lá Ur dos caldeus, mas é Ur, é só Ur, tá bom? Lá na Mesopotâmia. E é considerado o patriarca fundamental nas religiões monoteístas do judaísmo, cristianismo e do islamismo. Aí, meu irmão, eu já fiz essa matéria. Essa diversificação de dizer onde Abraão olha só, de 2000
a 1555. Não tem data precisa. E o Gilgamesh é de 2700 antes de Cristo. Então a gente está falando de coisas que são no mínimo 700 anos antes do suposto nascimento de Abraão, que até hoje ninguém consegue datar com precisão qual foi a data que este homem nasceu. Se foi no 2000 ou se foi em 1555, tá bom? Só para vocês terem uma noção no juízo de vocês que os escritos bíblicos são de religiões tribais, né? Que na hora o escritor Malaca né? deu o Gil do pipoco doido ali, colocou as informações um pouco misturadas e lógico que não revelou quase nada, né? Então, o que o Caio Fábio está falando, que outras culturas vinham trazendo isso. A epopeia de Gilgamesh vai falar de gigantes, que o Gilgamesh era metade humano e metade divino, como o caso lá do Hércules, né? Que o Zeus, ele pega, né, uma humana e gera o Hércules. Então, é mais ou menos a história da epopeia de Gilgamesh. Ele é como se fosse um Hércules, é um cara muito forte e é um rei, tá? Da cidade de, da terceira dinastia, da cidade de Uruk, né? Aí beleza, terceira dinastia de Uruk, não vamos pra cá. Olha que até aqui ainda é mais antigo do que supostamente Abraão, não é verdade? Mas não é o tema deste tutorial. Então o que ele está falando é que essa história de que seres desceram, vocês vão encontrar isso nas tábuas sumerianas, tá bom? Desceram seres aqui para explorar, e aí fizeram experimentos e nos misturaram, e nos fizeram a sua imagem, a sua semelhança. Vocês vão encontrar isso nas tábuas sumerianas, e eu vou tratar isso aqui com vocês, com muito detalhe aqui no blog Mitografias, e eu já vou deixar aqui o link aqui embaixo para vocês acessarem, tá bom? Então vamos dar só a oportunidade para a gente finalizar aqui. Os textos foram de vários locais. Não foi feito por uma pessoa que sentou. Aquilo aconteceu em vários locais. Não foi Maomé escrevendo o Alcorão, nem foram os sábios de Israel no exílio em Babilônia montando a Bíblia, não. Quando foi que foi montada a Bíblia? Nos sábios de Jerusalém, no cativeiro da Babilônia, tá bom? É o que temos arqueologicamente falando. Antes disso, o que a gente tem é especulação. Mas o que se comprova é que os judeus ali do cativeiro da Babilônia, com influência dos persas, que era a religião do zoroatrismo, que tem a céu e inferno, lembra? Então eles começaram a escrever, e ali veio toda a figura, toda a inscrição que a gente tem hoje, que a Bíblia, eles se inspiraram em materiais anteriores para poder escrever o que você chama hoje de Bíblia, tá bom? E se chama de Sagrada e de Palavra de Deus. Mas a maioria veio de textos lá do zoroatrismo dos persas, tá bom? Inteira dizendo a mesma coisa. Tudo coerente. O que a gente costumou chamar de os mitos dos povos, cada vez mais a história tem que ser reescrita como a história dos povos. Exatamente. A história dos povos, com muito respeito e com muita reverência por essas histórias. Porque nós temos sido visitados por entes multidimensionais a vida toda e continuamos sendo e seremos ainda. Mas a limitação mental é um negócio extraordinariamente chocante. Talvez seja o medo, Caio. As pessoas têm medo do que elas não definem, têm medo, por isso elas acreditam em coisas absurdas, mas para ter alguma certeza. Desde que seja um fetiche palpável que fica na mão delas. Exatamente. Né? Então eu acho que as pessoas têm necessidade de ter certezas para, entre aspas, ter segurança. Só que tem que isso não dá segurança. Não dá nenhuma. O problema das pessoas é que as pessoas têm medo da verdade. E principalmente medo de pesquisar e de se questionar. É verdade isso? Não sei. É mentira? Também não sei. Mas o que vale é você questionar e perguntar. Porque o que é a verdade? É aquilo que você consegue provar. Se você não consegue provar, a sua verdade, a sua fé, não passa de fé e crença em nada mais, nada menos do que isso. Beleza? Um abraço, até o próximo tutorial.